O Ateneu. Já estamos chegando agora na segunda metade do século XIX. Não temos nenhuma obra romântica, tá, gente? Chegamos no século XIX, nos anos 800, e aí nós temos obras da segunda metade. Temos bastante, né, do realismo e naturalismo. Começa com o Ateneu, do Raul Pompeia. Contexto sociocultural é a segunda metade do século XIX, tá? Marcada pelo cientificismo, a Revolução Industrial e a ideologia cientificista, tá? Que dominava nesse período aí. O cientificismo, gente, ele tem várias correntes filosóficas de base científica, mas as duas principais são o positivismo e o determinismo. Isso vai influenciar muito na literatura dessa época, tanto no realismo quanto no naturalismo. São duas escolas, mas simultâneas, né? Então todas as obras desse período acabam tendo as duas características, tanto o realismo quanto o naturalismo, tá? O positivismo é aquela visão materialista do mundo, né? Aquela coisa de acreditar só naquilo que é físico, concreto, material, que pode ser visto, que pode ser tocado. E o determinismo é aquela ideia, né, de que o ser humano tem o seu caráter, a sua visão de mundo determinado por fatores a que ele está submetido, né? O meio físico, o meio social e a herança genética. Seriam os três fatores básicos aí que influenciam o ser humano. Beleza? Isso você encontra em todas as obras, tá, gente? Então você tem que ficar atento a isso, porque pode ter uma pergunta em cima disso. Isso tem no Ateneu. O Ateneu é uma obra que tem tanto características realistas, que é uma coisa mais psicológica, então trabalha muito com a psicologia do Sérgio, que é o narrador, né? Mas tem muito também do naturalismo, que é aquela coisa de ver como que as pessoas são moldadas pelo meio, como que aquelas crianças são moldadas, né, por aquele ambiente do colégio lá. Você sabe que o Ateneu é um colégio, né? Então você tem tanto o lado realista quanto o lado naturalista aí. Esse estilo realismo-naturalismo, então, é a arte atrelada à observação científica da realidade, tá? Tanto o realismo quanto o naturalismo é uma criação artística, né, que parte de uma recriação da realidade a partir de uma observação científica dessa realidade. Então não é uma criação livre. Primeiro vai lá, observa, analisa, estuda, tira conclusões e a partir daí cria uma arte que vai representar essa concepção científica, objetiva da realidade. Então tudo nas obras desse período, seja no Ateneu, seja na Falência, seja até nas Crônicas do Machado, elas têm essa concepção científica. Existe sempre uma ideia de querer explicar aquela situação, explicar aquela realidade. Por que essa pessoa age dessa forma, né? Por que essa realidade social é dessa forma? Quais são as causas que geraram isso? Então há sempre essa concepção científica aí. Fiquem atentos a isso, tá? O Ateneu, gente, é uma obra que eu chamo assim de pseudobiográfica. Por quê? O Raul Pompeia, quando escreveu essa obra, ele se inspirou numa experiência pessoal que ele teve, né, quando ele tinha 10 para 12 anos de idade, né, que é mais ou menos a idade com que o Sérgio, que é o protagonista, entra no Ateneu e a idade com que ele sai, né, ele entra com 10 anos, depois sai com 12 anos, e fica mais ou menos 2 anos nesse colégio. E o Raul Pompeia teve uma experiência assim num colégio que existia no Rio de Janeiro que chamava Colégio Abílio e que era, assim como o Ateneu na ficção, o colégio mais importante da época, né? Colégio da elite, que vinham pessoas de todo, filhos de pessoas importantes de todo o Brasil para estudar nesse colégio. Tá? O colégio era um colégio interno, então lá tinha refeitório, tinha dormitório, tinha enfermaria, as crianças moravam lá. Quem morava no Rio de Janeiro tinha folga, né? Uma vez por mês, cada 15 dias. Mas tinha gente que vinha de fora, e com as dificuldades de transporte na época, que ficavam 6 meses na escola. Né? Às vezes ficava até 1 ano, né? Porque se nas férias de meio de ano estava doente, por exemplo, ficava no colégio. Né? Só voltava no final do ano. Então era um colégio que tinha, e era um colégio caro, obviamente. Tá? A narrativa é em primeira pessoa, então quem está narrando a história é o protagonista, é o Sérgio, só que ele está contando a história depois de adulto. Então o que nós temos que observar aqui? Nós temos uma revisão do passado pela perspectiva do narrador adulto. Então o julgamento que ele faz daquelas cenas do passado são os julgamentos do Sérgio adulto. Né? Provavelmente quando ele era criança, ainda estava vivendo aquilo, ele não tinha essa mesma concepção crítica, né? Das atitudes do Aristarco, dos colegas e tal. Então é uma visão crítica, um tanto, digamos assim, meio rancorosa até desse
período que ele passou na escola. Tá? Então é sempre o julgamento do adulto sobre essas cenas vividas na fase da infância, né? De 10 a 12 anos lá. Fiquem atentos a isso. Tá? Outra coisa, o romance ateneu, gente, é o que a gente chama de romance de formação. Tá? Romance de formação é quando você tem um romance que vai mostrando a trajetória de um personagem e as transformações que ele vai vivendo ao longo dessa trajetória, tanto psicológicas quanto físicas. E isso está muito claro no protagonista. Tá? O livro vai mostrar toda a evolução sociopsicológica, social e psicológica do protagonista Sérgio. Ele entra no colégio bastante ingênuo, né? Tímido, assustado, sonhador, romântico, idealista, frágil, e ele vai se fortalecendo lá dentro, ele vai entendendo o mundo, né? E vai se fortalecendo lá dentro. Quando ele sai de lá, ele já é uma pessoa muito mais cética, muito mais racional, menos romântica, menos idealista e tal. Então tem todo esse processo de evolução sociopsicológica ali do protagonista. Por isso é romance de formação. E os temas dominantes? Desmistificação romântica, tá? Porque, como eu falei, aquela visão que o Sérgio tinha, bastante idealista do que seria o colégio, né? Aquela maravilha, porque que ele via nas propagandas, que ele idealizava e tal, ela vai se desmistificar. Uma imagem que ele tinha do mundo também, baseada na proteção familiar que ele tinha, né? Da mãe, da irmã, né? Vai se desfazer lá dentro, né? Uma crítica ao sistema educacional da época, né? Então tem uma crítica aí, né? A hipocrisia, a ganância, principalmente o aspecto comercial, né? da educação. O Aristarco, o dono do colégio, que representava, né? O Abílio, que era um empresário, talvez o primeiro empresário da educação brasileira, ele é um capitalista da época, ou seja, ele é aquela pessoa que faz propaganda, vende uma imagem do colégio e tal, tenta agradar ao cliente e explora, ganha dinheiro com essa educação. Tá? Uma educação que deveria ser pública pela Constituição, aquela coisa toda, mas que a gente sabe muito bem que não funciona assim. Crítica metafórica da monarquia. O Raul Pompeia, esse romance de 1888, próximo já da proclamação da República ali. O Raul Pompeia era um republicano, tá? Criticava, né, o sistema monárquico e tal. Chegou a ter sérias desavenças ali com outras pessoas, com outros intelectuais por causa disso. E aqui você tem o dono do colégio, o Aristarco, a todo momento ele é comparado com uma figura imponente, como um verdadeiro imperador, né? Ele é o dono da escola, ele é o diretor da escola, ele manda, ele desmanda, ele julga, ele perdoa, ele condena, enfim, ele é o ser absoluto, tá? E vocês têm que lembrar que o colégio, a história termina com o colégio, o Ateneu pegando fogo, tá? Sendo destruído, queimado, né? Totalmente. E a última cena do livro é o Aristarco sentado em cima daquelas cinzas, dos destroços do colégio, né? Como se fosse um imperador sob seu império destruído. Tá? Então você tem, né, essa crítica metafórica à monarquia. E nós temos também uma análise caricatural de tipos humanos. Uma coisa que aparece muito nesse livro, gente, é o chamado zoomorfismo, que é uma característica naturalista. Zoomorfismo é quando você compara o ser humano com animais. Tá? E aqui você tem muito isso, só que de uma forma muito caricatural. Então, as crianças, né, os membros lá, não só os alunos, mas os professores, os que trabalham lá no colégio, são constantemente comparados com animais, tá? De maneira caricatural. Né? Então tem um lá que tem um nariz que parece um pelicano, tem outro que tem orelhas de abano, né? Como se fosse um elefante, aí tem outra que tem, a Ângela, tem uma sexualidade de cadela no cio. Então esse tipo de comparação a gente chama de zoomorfismo, tá? E é uma crítica feita através da caricatura, tá? Então isso é uma marca característica também que os vestibulares gostam de cobrar, beleza? E o que eu quis citar, porque o Ateneu tem muita coisa, né, gente? O que eu quis citar para vocês é essa frase aqui, que está logo no início do livro.
vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Eu acho essa frase assim emblemática do livro. Porque assim, o pai chegando para o filho, né? Que sabe que o filho não sabe nada do mundo, que o filho vive numa redoma, né, protetora do universo familiar, não conhece nada do mundo, e que agora vai ser jogado para os leões, vai ser jogado lá, né, não vai ter a mãe para proteger, a irmã para proteger, o pai, nada, ele está lá sozinho. Então, ó, vais encontrar o mundo, agora você vai conhecer o mundo como ele realmente é. Disse meu pai, a porta do Ateneu. E aí o pai diz, coragem para a luta. Essa concepção de que a vida é luta é uma concepção tipicamente realista, sabe? Sem ilusão, sem fantasia, sem nada. A vida é luta, é o darwinismo social. Os fortes sobrevivem, os fracos perecem. Isso é bem próprio do período aí, né? Dessa concepção científica, zoomórfica do período. Então fiquem atentos a isso.